Olá, meus queridos, minhas queridas. Estou aqui de volta para lermos mais um capítulo desse livro, Medicina da Alma, o livro do autor Robson Pinheiro, pelo espírito José Peglepper. Então, a semana passada, a gente leu o capítulo 4. Hoje a gente vai continuar, né? Tivemos que dividir esse capítulo porque ele é muito grande. Então, fizemos episódio 8 na semana passada, capítulo 4, primeira parte. Hoje vamos continuar, né? Capítulo 4, segunda parte, nesse episódio que é o 9. Tudo bem? Então vamos lá. E se você estiver acompanhando essa leitura desse livro maravilhoso, se você também, assim como eu, é curioso, curiosa, gosta de ter mais conhecimento, compreensão das práticas integrativas e complementares, se você, assim como eu, gosta de leituras edificantes sobre a espiritualidade, sobre como a espiritualidade atua, como que se dá essa troca energética da natureza com a espiritualidade a favor do homem, comenta aqui, deixe seu comentário, se você estiver gostando, se você quiser dar uma dica também, tá certo? A gente está aberto também para escutar a sua sugestão, tá certo? E não esqueça, dê seu like, se inscreva aqui no canal e mande também para algum amigo, algum conhecido, algum familiar que, assim como a gente, como nós, também se interessa por leituras, por temas, né, por assuntos como esse, tá bom? E antes da gente começar a leitura de hoje, eu quero convidar você para me seguir também lá no meu Instagram, @terapeuta Eliana do Vale. Lá você vai conhecer um pouco mais dos trabalhos, dos meus atendimentos. Me segue lá também, ok? Então vamos lá para a leitura de hoje? Vamos continuar, ó, daqui. A gente parou aqui, então, só voltar aqui um pouquinho, porque a palavra que ficou é responsáveis pela interação entre os diversos chakras ou vórtices energéticos que propiciam a estes a realização de suas funções de aferência ou eferência, nem sempre absolutas, mas variantes. Tais canais ou filamentos há muito foram identificados pelos nossos irmãos encarnados na Índia e nas demais regiões do Oriente, sendo denominado por eles como nadis. Tem uma nota aqui, a nota 19, vamos então para ela, porque ela vai falar para a gente o que é nadis. Tá aqui, ó, nadi é uma palavra sânscrita de gênero feminino, cuja pronúncia é nadi. Ambas as sílabas são fortes. Nadis são canais por onde fluem a força vital e o prana. Elas conectam os chakras, permitindo que a energia flua através deles. Voltando, por onde circulam as energias etéricas e o fluido revitalizante, que irrigam os órgãos do corpo físico, funcionando para essas energias mais sutilizadas, exatamente como as artérias para o sangue. Esses canais, por onde circulam as diversas modalidades de energia processadas pelo corpo etérico, são de natureza hipersensível, sendo por isso diretamente afetadas pelo comportamento humano, mais ou menos como as células nervosas, que lhes são uma continuação ou materialização. Esse assunto é pouco pesquisado por meus irmãos espíritas e por isso mesmo pode causar certas reservas quanto ao que falamos, por escapar ao círculo do conhecimento ortodoxo, mas que não podemos ignorar, por constituir uma realidade a sua existência. Tais filamentos existentes na constituição etérica humana são muitas vezes obstruídos ou desobstruídos devido ao uso,
por parte do homem de elementos tóxicos e venenosos que, como já dissemos, afetam diretamente esse corpo de natureza menos densa, o duplo etérico. São as bebidas alcoólicas de natureza variadas e o tabaco os responsáveis mais comuns por tais obstruções energéticas, as quais provocam inúmeros distúrbios na circulação sanguínea e no sistema nervoso, além de disfunções nos chakras. Muitos abusos na área alimentar também provocam a obstrução desses canais ou filamentos, notadamente na área de atuação do baço e do pâncreas, e promovem, juntamente com diversos fatores emocionais, o desequilíbrio desses órgãos, que passam a ter funcionamento irregular, causando assim enfermidades que, apesar de catalogadas pela medicina da Terra, são de difícil tratamento. O duplo etérico assemelha-se à camada de ozônio que reveste o orbe terráqueo, pois, na verdade, esta camada protetora da Terra tem, por analogia, a mesma função do duplo etérico no ser humano. Quando é destruída a camada de ozônio do planeta, formam-se buracos em locais onde deveria haver a proteção natural. E assim, certos raios solares penetram pelas falhas e produzem diversos males nos habitantes imprevidentes do mundo. Note-se como se assemelham os casos a que nos referimos, pois, assim como o homem destrói sua tela etérica pelo consumo de material tóxico e corrosivo, o faz igualmente com a camada etérica planetária, com o uso em maior escala dessas mesmas substâncias. Há que se proceder a uma reeducação dos padrões humanos para se entender o sentido universalista da ciência espírita, a fim de que o homem compreenda a grandeza em que se fundamentam os ensinos de tão grande doutrina. Observamos multidões procurando o serviço de médicos especializados ou de médiuns receitistas, a fim de resolverem muitos dos seus problemas de saúde, como se a medicina terrena ou a espiritual possuíssem fórmulas de eficácia instantânea para a resolução de suas dificuldades, quando essas residem basicamente em sua própria postura de vida e diante da vida. Esquecem-se de que o homem não é apenas um agregado de matéria, mas um complexo de energia, um ser moral, uma individualidade eterna de natureza sideral e de que da sua postura íntima dependem seus estados enfermiços ou saudáveis, assim como sua felicidade ou infelicidade. O equilíbrio em todos os sentidos, no falar, no agir ou no pensar, é a fórmula única de manter a harmonia interativa do espírito imortal e dos seus corpos de manifestação no universo. Gente, eu até circulei aqui, né, e coloquei o nome Educação Emocional. Quando eu estava lendo esse livro há 10 anos atrás, né, como eu contei para vocês, as partes mais importantes eu gosto de grifar. Mas não vou comentar agora não, continuemos a leitura. Igualmente, podemos afirmar que as questões relativas à ecologia, defendida por muitos na atualidade, não se resolvem apenas com decretos governamentais ou intervenções políticas. É notório que os problemas enfrentados nas coletividades humanas são reflexo dos problemas íntimos, e a solução para qualquer deles é uma questão de reeducação e postura interior perante a própria vida. Outros aspectos do duplo etérico. Nos processos de desencarnação, observa-se que é vedada
a existência do duplo etérico como no plano espiritual. Devido à sua densidade, pertence em sua origem ao plano físico. É de capital importância estudá-lo a fundo, principalmente para se compreender o efeito e a função desse corpo nos casos de desencarne através do suicídio ou por parte daqueles que se mantêm apegados aos instintos inferiores da carne, pois desempenha nesses casos importante papel. O duplo mantém tais espíritos prisioneiros das sensações carnais, enquanto não esgotarem as reservas de fluidos próprios de sua estrutura etérica, libertando finalmente o espírito para ingressar numa forma de vida menos apegada aos fluidos terrestres. Em circunstâncias normais, com a dissolução das células físicas através do desencarne, o duplo dissocia-se igualmente após pouco tempo, voltando os seus fluidos a integrar-se na atmosfera do planeta. Esse corpo, também denominado corpo vital, apresenta-se à visão do médium clarividente como a aparência de dois polos energéticos, o negativo e o positivo, o yin e o yang. Aqui a nota 20, vou ler aqui. Sobre a polaridade yin e yang, consultar o capítulo 4 do livro Além da Matéria, também de José Peglepper, pela psicografia de Robson Pinheiro. Então isso aqui é em outro livro, mas vocês lembram, né, que no capítulo anterior ele falou sobre essa polaridade, né, do yin e do yang. Continuando aqui. Da ciência oriental, sendo sua constituição de natureza radioativa, responsável pelo efeito eletromagnético, observado nas fotografias Kirlian. Nota número 21. Vamos nós. A foto Kirlian, denominada bioeletrografia, desde dezembro de 2000, não é a foto da áurea que o vidente vê, como muitos acreditam, mas a captação em filme fotográfico da radiação do duplo etérico. Acreditava-se que a máquina que fotografa tais emanações havia sido inventada por Davidovich Kirlian em 1939, na União Soviética. Recentemente, descobriu-se que o real inventor foi o padre brasileiro Roberto Landel de Moura, em 1904. Voltando para cá, ou eletrofotografias, desenvolvidas pelos nossos irmãos encarnados. Sua aparência é fosforescente, emitindo uma luminosidade que varia entre as cores azul e vermelha, ou cinza cintilante. Quando associadas, apresentam-se com clarões de radiações ectoplásmicas. É extremamente sensível a agentes fisioquímico-magnéticos, vindo daí o grau de destruição de certos agentes tóxicos que afetam profundamente a estrutura íntima do duplo, causando lesões difíceis de reparar. Por isso, a insistência dos mentores espirituais para que os médios, evocadores e experimentadores se absteçam do uso do uso do fumo e do álcool, que atuam como dissolvente da essência fluídica etérica do corpo vital. Aqueles que se sujeitam ao uso desses produtos são considerados pelas leis siderais como suicidas, pois atentam diretamente contra a sua vida e a constituição da vida de seu organismo, envenenando
as sagradas energias que mantêm o equilíbrio orgânico. Devido à sua natureza magnética e à sua luminosidade radioativa, é que o duplo pode ser fotografado pelos vários métodos desenvolvidos pelos meus irmãos encarnados, servindo de base para a crescente espiritualização da medicina terrena. Estados depressivos, traumas, fobias, inflamações, infecções, conflitos emocionais e desvios morais são facilmente perceptíveis através da observação do duplo etérico, podendo este, no futuro, servir de base para o tratamento médico, quando os meus irmãos unirem o progresso científico à realidade energética do ser. O estudo do duplo etérico por parte de meus irmãos deveria ocupar um pouco mais de sua atenção, pois, sendo a sua existência uma necessidade para a manutenção do organismo fisiológico, da saúde ou do equilíbrio energético, vasto material teriam meus irmãos para pesquisar e aprender. Não nos cabe, nesse trabalho, esgotar o assunto, uma vez que nos propomos apenas mostrar a relação da vida moral com os aspectos energéticos da vida no mundo em que vivemos, conscientizando-os através dos postulados evangélicos para o engrandecimento íntimo daqueles que se encontram em marcha para a grande síntese e o equacionamento de todos os seus anseios de realização no campo infinito da vida universal. O duplo etérico, com suas energias e fluidos mais ou menos eterizados conforme o indivíduo, influi também e de forma mais direta nos fatores mediúnicos, principalmente naqueles em que se emprega ectoplasma, mais diretamente como na preparação de medicamentos em reuniões especializadas. Mais uma vez, gostaríamos de chamar a atenção dos meus irmãos para o equilíbrio íntimo, a fim de purificar os fluidos de que são constituídos os corpos de manifestação, como o corpo físico, o duplo, etérico e o perispírito, elevando-lhes o padrão vibratório pelo refinamento moral e espiritual, tornando seus elementos úteis para as tarefas em que o alto aguarda-nos no concurso valioso. No entanto, não nos basta o simples conhecimento teórico de tal realidade se não transmutarmos o nosso ser através da experiência alquímica da renovação moral. Em vão buscaremos os compêndios da ciência ou as doutrinas espiritualistas, onde encontraremos farto material. Eu coloquei aqui, sobre a importância do autoconhecimento e a reforma íntima. Pesquisar tão mais do que nos proporciona a exiguidade do tempo e a escassez do espaço nesta obra. Se não nos infundirmos nesses conhecimentos, respirando-os através de cada célula, de cada átomo, e se não nos transformarmos em cartas vivas da realidade espiritual, cuja maior certeza que podemos ter é a nossa própria existência. Mergulhados no oceano íntimo das energias divinas, respirando o próprio fôlego do Todo-Poderoso, somos seres que, a caminho de formas mais amplas para expressar a nossa imortalidade, trabalhamos transmutando energias, forças e experiências, a fim de obtermos o equilíbrio entre todas as suas expressões e modalidades, até que, de posse de tal harmonia íntima,
subjetiva e permanente, alcancemos a consciência de que somos focos divinos, potências siderais, partícipes da estrutura funcional do universo. A nossa realidade sideral é patente pela nossa própria existência moral e objetiva, e o equilíbrio interior, a que chamamos de estado saudável de existir, depende única e exclusivamente de nós próprios, demandando a partir de cada um vontade e esforço para atingir tal condição. Eis a beleza, a grandeza e a imensidade da experiência universal, a que chamamos vida. Eita, gente, que coisa maravilhosa. Agora a gente vai começar nas perguntas e respostas. Pronto, a primeira pergunta, né, que ele faz. Gostaríamos de saber por que certos espíritos continuam empregando termos como arcanjos e anjos ao se reportarem aos espíritos superiores, quando esses termos são próprios da doutrina católica. Resposta. Refere-se o companheiro ao fato de que nós empregamos esses termos no presente livro. Para nós, pouco importa se algumas palavras sejam empregadas nesse ou naquele culto religioso. Os espíritos da esfera em que nos encontramos já estamos além dessas manifestações de sectarismo religioso. O que importa é que o nosso pensamento seja entendido por vocês. Fica com vocês a briga pelos termos católicos, espíritas ou protestantes. Enquanto ficam preocupados com pequenas coisas sem importâncias, prosseguimos no estudo de questões mais relevantes. Ui, tá vendo aí como é? Aí tem uma nota aqui, ó. A nota de número 22. Vou ler ela aqui para vocês. Há que se apresentar, no entanto, que o próprio Allan Kardec utilizou termos como anjo, guardião ou anjo da guarda, por exemplo. O Livro dos Espíritos, item 495, 584, conclusão e etc. Além disso, refere-se aos espíritos da codificação, como São Luís, Santo Agostinho ou São Vicente de Paulo, bem como emprega São Lucas e São Paulo, para citar os autores do Novo Testamento. Os críticos lhe apontaram esse fato, que sem dúvida se pode atribuir à cultura religiosa francesa ser predominantemente católica. Afinal, o homem Kardec também era produto de seu tempo, de sua cultura. Por que não? Contudo, é possível especular que ele tenha optado pela denominação mais usual e consagrada apenas para facilitar a comunicação com o leitor, sem dar maior importância a questões como essa, conforme faz José Peglet. Agora vamos para a pergunta número 2. A propósito do estudo do duplo etérico, gostaríamos de saber se existe alguma forma de que possamos nos utilizar para dissociar o duplo do corpo físico para efeito de estudos e observações. Vamos ver. Resposta. Quando existe realmente o desejo de realizar pesquisas sérias e estudos mais aprofundados, e não apenas a curiosidade destituída de objetivos reais, o passe magnético, primeiramente na região do córtex cerebral e depois ao longo do sistema nervoso central, poderá, se aplicado com certa intensidade e com alguma constância, provocar o afastamento do duplo etérico, o que deverá ser feito por pessoa realmente conhecedora e pesquisadora dos efeitos do magnetismo e das questões do espírito. O que acontece é que muitos aprendem algumas técnicas realmente eficazes,
mas não sabem educar sua vontade para direcionar o potencial magnético que pretendem empregar, e nesse caso desistem do tentando, por falharem os resultados. Em qualquer situação que se empregue a energia magnética, é necessário que se eduque a vontade em exercício de ideoplastia, a fim de se obterem os resultados desejados. Eita! Agora deu vontade de reler os livros de Jacob de Mello, né, que é um autor espírita que ele se dedica ao estudo do magnetismo. Mas vamos continuar. Agora vem a terceira pergunta, tá? De que maneira o fluido cósmico penetra em nós e como veicula o pensamento humano? De que maneira o fluido cósmico penetra em nós e como vincula o pensamento humano? Uma resposta. Vamos já terminando. No processo de absorção do fluido, ou éter, na filosofia hindu, o chakra coronário é detentor de imensas possibilidades, de que a divina sabedoria o dotou, para que pudesse abastecer a alma com energismo, que garante o funcionamento dos vários departamentos do corpo somático, proporcionada pela vitalidade que o mantém. Este fluido divino, ao ser absorvido pelo coronário, é distribuído pelos outros fulcros energéticos, que polarizam essa energia, modificando-a conforme o órgão a que se destina na economia orgânica. O metabolismo do corpo somático igualmente o transforma em fluido nervoso, elétrico, magnético ou vital, conforme seja distribuído e canalizado sob o comando da mente. Após passar pelo comando do espírito imortal, que o transforma por via do chakra coronário, flui então como matéria mental, energizando o corpo cerebral e sendo canalizado pelo sistema nervoso, que se encarrega de transmitir as ordens, pensamentos ou formas mentais para todo o corpo físico, e ao mesmo tempo percorrendo os outros corpos energéticos da criatura humana. Esse fluido, agora transformado em fluido mental, é o responsável pela manutenção do divino magnetismo dos corpos superiores, de manifestação da individualidade eterna. É bem complexo, né, gente? Olha, eu lembrei do reiki, da energia reiki. Quando a gente está aplicando, né, a energia reiki, né, a gente começa por aqui, né, associando essa posição ao chakra coronário, e naquele momento ali que a gente já se energizou, né, com os símbolos do reiki e o bom pensamento, né, tal, que a gente coloca a mão, a gente vê como esquenta, né, e quando a gente está bem assim, no aqui e agora, no estado de presença, a gente consegue sentir as luzes, né, entrando aqui, circulando, né, por esse chakra coronário, né, que é esse aqui da coroa. Mas é bem profundo, né, esse conhecimento é bem profundo, requer que a gente busque em outras fontes também, para que a gente consiga compreender melhor. Agora a gente tem duas perguntas ainda para encerrar esse capítulo, tá bom? Pergunta 4. Como se dá a atuação do prana ou energia cósmica transformada em fluidos vitais nos chakras e nos órgãos do corpo físico? Resposta. Após ser absorvido pelo centro coronário, os fluidos cósmicos ou prana passa pela elaboração dos outros chakras, como o frontal e o cardíaco, sendo depois transmitido a outros departamentos da vida biológica através dos canais que interligam os diversos fulcros energéticos. Nesse processo de transmissão do fluido primordial, cria-se uma irradiação eletromagnética em torno do sistema nervoso, na região cerebral. A ação do prana é diretamente comandada pela glândula pineal,
que após a sua elaboração influi diretamente na delicada estrutura dos neurônios. A produção de endorfinas e peptídeos em geral é a partir daí ativada pelo influxo do energismo do fluido cósmico, transmutado agora em força vital, produzindo alterações bioelétricas e neuroquímicas nas células do sistema nervoso e dos diversos sistemas do corpo somático. A circulação dessa energia ou fluido nos corpos perispiritual e etérico promovem e mantém a coesão e o equilíbrio físico-celular através da formação de um campo eletromagnético que afeta intimamente os processos bioeletrônicos das células físicas. O estudo e a compreensão dessa ação do fluido cósmico e a sua transformação em fluido vital com a consequente distribuição pelos vários sistemas e órgãos do corpo físico e dos seus moldes mais sutis, permitirão no futuro que a ciência mais espiritualizada possa detectar a ocorrência de patogenias e prever o desgaste orgânico ou celular, contribuindo para o diagnóstico e a cura de muitas enfermidades ou desequilíbrios que guardam sua causa nos mecanismos de atuação dos fluidos vitais. Olha aí, gente, no futuro, né, a gente, à medida que o homem, né, que nós fomos nos melhorando, né, moralmente, né, nos humanizando, darmos mais, a gente vai ver, né, ou as futuras gerações, ou a gente reencarnado, a gente vai ver, né, essa união da medicina também com a medicina energética, né, a medicina complementar. E daí, com esses conhecimentos unidos, vamos ter diagnósticos mais rápidos, né, nas doenças e tratamentos também mais efetivos, né, como ele responde aqui. Agora vamos para a última pergunta desse capítulo. Como entender o conceito dos meridianos tão falado pela medicina chinesa? Resposta: o sistema de meridianos representa o molde original da ramificação das células nervosas em sua parte etérica, como uma delicada rede de filamentos que se encontram estruturadas no duplo, representando esses meridianos um sistema de abastecimento vital para o corpo físico, achando-se intimamente relacionados com os chakras e o próprio sistema circulatório, sendo sua importância bem maior do que meus irmãos imaginam presentemente. Terminou, né? Terminou por aqui. E aqui é bacana, gente. Aqui, ó, falando da medicina tradicional chinesa, né? A EMT, né? Medicina tradicional chinesa, MTC, aliás, que é muito procurada nas terapias integrativas. Eu não domino essa parte, minha formação é em Ayurveda, mas eu tenho vários colegas terapeutas que trabalham, né, com a MTC e né, que são acupunturistas. Eu fico até assim curiosa muitas vezes, né, quando a gente vai passar por um tratamento que eles colocam uma agulha bem ali naquele meridiano, né? Ou a gente pode usar o termo nadis, como a gente viu hoje no livro, né? Eles colocam bem naquele ponto ali e liberam, né, uma energia que está estagnada. Então, é muito conhecimento, né, gente, como a gente está vendo aqui. Mas, por hoje é só, né? Eu quero novamente agradecer a você que está aqui comigo, fazendo essa leitura desse livro, né? Esse livro maravilhoso, Medicina da Alma, para dar mais luz ao entendimento das terapias integrativas. Por quê? Porque não é sobre aplicar uma técnica, né? É sobre você ser um agente de ajuda de transformação do seu cliente, do seu reagente, ou, né, a gente não chama paciente, né, nas terapias, a gente chama reagente,
Por que reagente? Porque ninguém vai estar de frente do terapeuta se não reagir, porque ali, embora que o cliente entre e saia calado, que isso raramente acontece numa terapia, mas ali existe interação, são duas energias interagindo, tá? Por isso que a gente não usa o termo paciente, a gente usa o termo interagente. Então, vamos lembrar, se gostou, dá seu like, tá bom? E se não se inscreveu ainda, se inscreva porque a gente vai até o fim com essa leitura e depois que terminar essa leitura desse livro, eu vou voltar a fazer os vídeos soltos, né? Como já tem 10 vídeos aqui no meu canal que foi gravado, né, no período da pandemia, tá bom? Se você não viu ainda, dá uma olhada aqui nos vídeos daqui do canal que eu gravei nesse período de pandemia, tá bom? Já sabe, pode comentar que eu respondo e eu estou aberta a sugestões, tá ok? Então até a próxima semana.